Tudo bom, Miro? Como você tá? Tô bem, Thalita. Você, tranquilinha? Na paz? Tranquila, tudo certo. Estava lendo sobre esse caso do Sebastião Pinheiro, inclusive, um texto que saiu agora ali no UOL, que reporta um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Ele estava ali pilotando, de fato, o helicóptero, ele mandou ali as pessoas pularem para que o helicóptero não caísse em cima delas, e depois ele tentou se soltar e ficou preso no cinto, então, e acabou afundando junto com o helicóptero. Só para registrar, assim, não tem muito o que comentar, todo episódio como esse é uma tragédia. Sebastião Pinheiro tem ali um histórico no Chile terrível, inclusive, né, de mandato, mas é um registro importante, então, dessa tragédia com esse helicóptero que aconteceu. Queria conversar com você sobre Lula, é claro, Lula lá no Rio de Janeiro hoje, né? Semana passada a gente. Hoje não, na verdade ele já está em Minas Gerais agora, né? Ele semana passada esteve em São Paulo. E eu queria falar sobre esse ponto, inclusive, sobre como o Lula está fazendo essa viagem, né, por estados aí importantes, e se reunindo, neste primeiro momento, com governadores bolsonaristas, inclusive, né, Miro? Ele esteve com Tarcísio em São Paulo, Cláudio Castro ali no Rio de Janeiro, e hoje ele se reúne com Romeu Zema em Minas Gerais, todos governadores bolsonaristas. Claro que tem esse lance aí no Rio de Janeiro, por exemplo, fez acenos interessantes para Eduardo Paes, que concorre nessa eleição municipal, até uma discussão do PT ser vice ou não, né, nessa possível chapa, mas eu achei interessante esses acenos, e sempre com uma pauta relacionada à educação, né? Então, ali em São Paulo, ele anunciou também, eu não lembro o quê, mas tinha alguma pauta de educação. Ontem, no Rio de Janeiro, com institutos no Complexo do Alemão, na Maré, então, e tem uma pauta sempre relacionada à educação, hoje também é o caso, né? Como que você está vendo essa movimentação de Lula? Então, Thalita, só uma observaçãozinha sobre o Pinheira do Chile. Que é isso? Sempre lamentável, né? Uma morte. Pinheiro abusava desse negócio de helicóptero, né? Ele já tinha sido pego em várias irregularidades com helicóptero, então um ricaço, meio excêntrico, né? Abusava. E agora, lamentável o que ocorreu. Eu lembrei do Pinheiro com relação ao Bolsonaro, né? O Pinheiro é um homem de direita, né? Um homem beirando a extrema-direita também, um neoliberal convicto e tal. E sempre teve uma relação com o Bolsonaro. Só que teve uma oportunidade que o Bolsonaro fez um discurso muito daquele estilo Bolsonaro, bem baixo nível, atacando a Bachelet, né? Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, né? E chegando a falar o seguinte: graças aos militares que mataram seu pai, Allende, né, o comunismo não chegou ao Chile. Naquela ocasião, Pinheira teve uma postura que me chamou a atenção. Ele discordou publicamente do Bolsonaro. Disse o seguinte: não admito que você fale assim de Bachelet, do pai dela, né? Não admito que você relembre esse triste episódio da nossa história. Então, aqui uma observaçãozinha sobre esse falecimento do Sebastião Pinheira, esse ricaço, presidente 2 vezes do Chile e tal, um neoliberal convicto, mas não era tão nojento, né, como esse sujeito vil que presidiu o Brasil durante 4 anos, esse Bolsonaro, o capetão. Com relação ao Lula, o Lula é isso, é um estadista. É o que ele disse para o Tarcísio: eu não estou aqui para agradar o governador, eu estou aqui para cumprir meu papel de governar para o Brasil, né? Então, seja a questão do túnel Guarujá, Santos, seja outros investimentos, é para servir ao povo paulista, né? Acabou que teve aquela cena engraçadíssima que ele lembrou, né? O Tarcísio trabalhou com a Dilma, né? Trabalhava no Ministério com a Dilma, né? No Ministério do governo Dilma, né? E aí teve um gaiato na plateia que brincou, volta para o PT, e ele caiu na gargalhada. Foi um momento de descontração do tenso Tarcísio de Freitas, né? Um governador que é acossado por todos os lados, né? Mas é isso, é o Lula estadista. Lula estadista. Diz que essa cena com o Tarcísio gerou um mal-estar entre os bolsonaristas. O próprio Bolsonaro teve que apagar o incêndio, dizendo: não, ele é o meu homem de confiança, né? Mas gerou um mal-estar entre os bolsonaristas, vários parlamentares, né? Deputados bolsonaristas raízes, né? Que chiaram, né? Reclamaram do Tarcísio, onde já se viu dar risada junto com o Lula, né? Mas é o Lula estadista, é o Lula que governa para o Brasil. É a mesma coisa agora no Rio de Janeiro. O Castro também fez
altos elogios ao Lula, né? Altos elogios. É aquela velha, foi o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido de aluguel do Bolsonaro, que chegou uma vez e disse, né, que é bom não se encontrar demais com o Lula, porque o Lula é muito sedutor, né? É o Lula o estadista, né, que pensa Brasil, né, não é a mesquinharia que foi a mesquinharia do Bolsonaro, sempre rivalizando com os governos do Nordeste, sempre, né, jogando a população, tentando jogar a população contra, né, estimulando ódio na política. Não, é o Lula, né, esse estadista. Vai agora, né, tem esse encontro com o Zema. Vamos ver, o Zema talvez dos três seja o que está mais sapequinha nos últimos tempos, né? Tarcísio está mais controlado, até porque ele tem que gerir o estado de São Paulo, e os problemas de São Paulo são muito grandes, né? Então não dá para, né, tem que ter uma relação com a União, tem que ter uma relação com o governo federal. O Cláudio, no Rio de Janeiro, está rompendo com o bolsonarismo, há uma crise, né? Inclusive agora com a história da vice-presidência, há uma crise no Rio de Janeiro, né? E o Cláudio correndo o risco também de ir para a cadeia, várias denúncias de corrupção. O Zema é o que está mais sapequinho, né? O que está mais desafiando. Teve essa cena ridícula, né? Inclusive entrando com processo contra ele, desse negócio da vacinação nas escolas, né? Ele do lado daquele Nicolas, né? Aquele provocador juvenil, né? Aquela criança, né? Falando contra a vacinação, né? Nas escolas. Aqui não vai ser obrigatório vacinação, ou seja, se colocando contra tudo que ocorre no mundo, que é para agradar o público bolsonarista. Então vamos ver como vai ser a relação do Lula com o Gema, né? Com o Zema lá em Minas. Mas é isso, é o Lula estadista, né? Governando o Brasil, pensando bem para o Brasil. Tem que pensar bem para o Brasil, né? Aí você não pode ter um espírito republicano nesse sentido corretíssimo. Eu às vezes brinco que muito republicanismo acaba dando ar para a direita, né? Para a extrema direita. Mas nesse caso são recursos públicos, né? Investimentos em obras, né? Investimento principalmente, como você disse, ressaltou, na área de educação, na área social, saúde e tal. Então é esse Lula estadista que mostra exatamente a contraposição ao que foi o Bolsonaro. O Bolsonaro xingando o governador, o Bolsonaro agredindo o governador. São coisas distintas. Um era um sujeito truculento, fascista, e outro é um democrata. Foi eleito, ele mesmo disse, né, ó, o Tarcísio, o Lula é danado nas frases, o Tarcísio foi eleito, nós vamos ter que respeitar, a não ser que a gente também seja a favor de golpe, ou seja, deu uma indireta no Bolsonaro, né, na frente do Tarcísio. É o Lula, político muito habilidoso. Então, é muito habilidoso, realmente, estadista e muito esperto, né? Porque ele coloca ali Tarcísio no palanque. Já há, inclusive, a informação de que Zema estará no palanque com ele também. Aliás, deixa eu fazer uma correção. Eu disse que hoje seria esse encontro de Lula e Zema, mas é amanhã, né? Hoje Lula vai para Minas, mas amanhã acontece esse palanque, então, com o Zema. E esses dois governadores, principalmente, Cláudio Castro já está fora do páreo, mas esses dois governadores competem pela sucessão ali de Bolsonaro, né? No bolsonarismo. E ele faz afagos públicos, né? A Tarcísio, quebrando, de certa maneira, ali a direita, né? Essa extrema-direita que o tem como um possível sucessor, como um candidato potencial. Então, já pegou mal para Tarcísio ter sorrido daquela forma, ter caído nos encantos de Lula, né? Porque realmente o Lula encanta, né? E pegou mal ali para a extrema-direita, Tarcísio ter caído nessa. Vamos ver com Zema. Zema tá mais saidinho, né? Como você coloca. Vamos ver como vai ser esse palanque amanhã. O que Lula vai conseguir fazer com Zema? A gente fica aguardando agora, né? Fica na expectativa desse palanque e essa reação de Zema. Vamos ver só. Queria trazer essa... Não, só. Ele tem que fazer um baita esforço para controlar as vaias, né? Porque, por exemplo, no Tarcísio teve as vaias, ele mesmo falou, ele foi eleito, nós aqui não somos de dar golpe, então temos que esperar a próxima eleição, ou seja, deu um recado, né? No Rio de Janeiro também teve um princípio de vaia. No Zema, até por isso, ele está numa atitude muito hostil, ele está... Né? Foi aquele presidente, o ex-presidente Amoedo, não é isso? Ex-presidente do Novo, porque o Zema é do Novo, né? O empresário,
Ele que falou, não, o Zema está querendo agradar o bolsonarismo. Isso é o cara que foi presidente do Novo, né? Que é o partido do Zema. Né? Então ele tá muito hostil e tem gerado, tem gerado muita tensão em Minas. Essa cena agora da vacinação gerou muita tensão. A deputada Bia lá de Minas, deputada estadual do PT, já está entrando com pedido de investigação, né? Então vamos ver como vai driblar esse negócio amanhã, porque o ouvido do Zema vai virar pinico amanhã. Tomara que, inclusive, de uma forma assim indireta, Lula traga essa questão da vacinação, né? Seria ótimo. A gente vai estar muito ligado nesse palanque amanhã, viu? Confira amanhã aqui no Bom para Todos. Miro, trazendo inclusive essa discussão sobre Planalto e transportando agora para Congresso, queria falar com você um pouquinho sobre essa relação, né? É um assunto que está em alta. Como o Lira, né, tem se posicionado, essa abertura do ano legislativo ali, ele fez um discurso e pareceu assim, ameaçar, e sempre que ameaça, isso está sendo dito amplamente, sempre que alguém ameaça é porque está se sentindo acuada, né, porque tem medo, inclusive, de perder poder. E a gente sabe que tem uma eleição para acontecer de presidência da Câmara, Arthur Lira está tentando fazer um sucessor, quer apoio do governo, o governo não cedeu ainda. Enfim, como que você vê esse começo de ano legislativo? Essa disputa nesse momento entre Planalto e Arthur Lira pode gerar prejuízo no debate de pautas? Como o Lira já falou que, inclusive, pode acontecer, né? Que ele pode trancar a pauta. Como que você está vendo esse começo de ano aí no legislativo? O legislativo é um problemão do governo Lula. Né? Porque é isso. Você teve uma vitória épica do Lula, presidente da República, derrotar o fascismo, derrotar todo aquele esquema de corrupção eleitoral, aquele monte de vales, né? Derrotar todo aquele esquema de assédio eleitoral em empresas. Foi uma vitória épica do Lula, só que essa vitória épica do Lula contra o Bolsonaro era o único que tinha condição de derrotar o Bolsonaro, e para isso, inclusive, teve que unir muitas forças, né? Teve que juntar Chuchu, né, com Lula, né, para derrotar o Bolsonaro, senão não derrotava, né? Ela não se refletiu no Congresso Nacional. No Congresso Nacional o resultado foi muito negativo. É isso, você tem, somando todos os partidos de esquerda, né, uma visão muito ampla, você elegeu 130 deputados. Só o PL, que é o partido de aluguel do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem partido, é um partido de aluguel, ele já teve 9 partidos, né? Só o PL elegeu 99 deputados, ou seja, toda a esquerda juntando PT, PCdoB, PV na Federação Esperança, Rede PSOL na outra federação, mais PSB, mais PDT, elege 130. Só o PL elege 99. E tem bolsonarista espalhado para tudo que é partido. Você vê, nós citamos aqui o Zema. O Zema não é do PL, é do Novo. Nós citamos aqui o Tarcísio. O Tarcísio não é do PL, é do Republicano. Hamilton Mourão, o general lá do Rio Grande do Sul, republicano. Damares da Goiabeira, republicano. Né? Então, a extrema-direita teve... A extrema-direita e a direita pragmática, fisiológica, com base nas emendas do orçamento, nas emendas secretas, na época do Bolsonaro, elegeu muita gente. Então a situação no legislativo é muito delicada. Se não tiver pressão de rua, se não tiver mobilização social, como o governo tem que aprovar as coisas na Câmara e no Senado, o governo vai sendo obrigado a ceder. E o Arthur Lira sabe disso, então ele fica o tempo inteiro com a faca no pescoço. Né? O Arthur Lira sabe disso. Ele é, como dizem, no mau sentido, né? Ele é o presidente do sindicato da Câmara. Ele não é presidente da Câmara. Ele representa os interesses desse baixo clero, né? Interesses fisiológicos, e representa a extrema-direita. Tanto é que ele se dava muito bem com o Bolsonaro. Ele se dá mal com o Lula. Mas com o Bolsonaro ele engavetou tudo que foi pedido de impeachment. Né? Ele sempre protegeu o Bolsonaro. Ele é um homem de direita, fisiológico de direita. Então a relação é difícil, porque é isso, o governo tem que aprovar no Congresso e fica sob a chantagem. O Lira já conseguiu um bocado de coisas, ele já conseguiu mudar ministros, 3 ministros foram mudados, o Centrão ocupou 3 ministros, 3 ministérios. Ele já conseguiu mudar a presidência da Caixa Econômica Federal, que não é pouca coisa, não é isso? Tirar a Rita do ABC Paulista, Rita Serrano, colocar um homem de confiança dele, porque ele vai chantageando.
E cada vez ele chantageia mais, ele não desiste. Então agora ele está chantageando, ele está batendo no Padilha, no ministro das Relações Institucionais, para atingir o Lula. O objetivo é atingir o Lula, não é atingir o Padilha. Né? Bate no Padilha para atingir o Lula. Ele voltou à carga com a história do Ministério da Saúde. Ele quer o maior orçamento da União, que é o Ministério da Saúde. Não é isso? Então, ele faz uma pressão violenta para os cargos no governo, ele faz uma pressão violenta pela questão das emendas, ele está bravinho porque o Lula cortou 5 bilhões e pouco, 5,6 bilhões das emendas, né? Ele quer mais, né? Já está em 50 e poucos bilhões. É o país onde mais se tem, proporcionalmente, mais se tem emenda parlamentar, é um absurdo. Tem país que é 0,1%, 1%, aqui é uma monstruosidade de emendas parlamentares. Ele quer mais. Ele não aceita nem esse corte de 5,6 bi, ele quer mais. E ele está fazendo isso que você fala. Então ele quer cargo, e agora, né, o alvo é o Ministério da Saúde, ele quer emenda para distribuir para os céus, né, e para deixar de lado o que é a união, é pensar local, não pensar união, não pensar visão de nação, né, pensar problemas locais e não nação. E ele quer se cacifar para a disputa à presidência da Câmara. Esse é o objetivo dele. Porque ele vai sair, mas ele quer ter o homem dele, né? Ele já está com o nome, aquele parlamentar da Bahia, né? Ele cacifar. Ele percebe que o governo Lula não dá muita trela para esse nome do Arthur Lira para a presidência, ao contrário, abana para outros. Então ele vai para a pressão. Agora, é isso, tem que medir o que representa essa pressão recente dele, se é força ou é fraqueza. Porque me deu a impressão, no discurso dele, de reabertura dos trabalhos legislativos, me deu a impressão de muita arrogância, muita petulância. Nem a base dele gostou muito do discurso provocador, chantagista, né? Então, quando a pessoa arrota muita força, é porque está fraca. Está fraca. Sim. Né? A valentia, às vezes, é um sinal de fraqueza. Né? O cara tem que ficar todo valentão, mas está frágil. Vamos ver o que é isso. Vamos ver o que é isso. Agora, é uma situação muito difícil para o governo Lula. Você tem um fator econômico, que é sempre um complicador, austeridade fiscal, juros nas alturas, tal, que complica o governo Lula, dificulta, né, destravar a economia nacional. Você tem um fator internacional, um mundo em muito conflito, um mundo com uma extrema-direita que está crescendo. Você vê o resultado de El Salvador, eu fiquei impressionado com a pesquisa que saiu semana passada de Portugal, impressionante. Um partido de extrema-direita perigosíssimo, muito vinculado ao Bolsonaro, inclusive, o tal do Ventura, do Chega, 21% de preferência eleitoral para as eleições agora em Portugal. Então você tem um mundo muito complicado, então a economia está complicada, o mundo está muito complicado, e você tem um Congresso Nacional, principalmente uma Câmara Federal, que é isso, ela é comandada por um chantagista. O Arthur Lira virou um chantagista. Vamos ver se esse discurso dele, toda essa arrogância dele, né, está parecendo um jagunço, né, se tudo isso tem a ver com fraqueza. Vamos ver, geralmente é isso. Quando tem muita expressão de valentia, é porque está com algum problema, né? Está frágil. Você vê, mesmo o Centrão sofreu agora alguns abalos. Alguns partidos que faziam parte do Centrão saíram do Centrão, né? Da articulação do Lira. Ele está meio mordido com isso, né? Então isso vai fragilizando o Lira. Por isso talvez ele esteja todo metido a valentão assim. Mas é um complicador para o governo Lula. Tem uma componente que, no meu entender, Thalita, é fácil falar, difícil fazer, mas tem uma componente que está faltando no governo. É a componente de mobilização de rua, pressão de rua para fazer avançar as coisas, né? Essa componente está faltando, né? Você vê, mesmo projetos interessantes que o governo lança, como não tem base de apoio popular, eles não vingam. Estou lembrando aqui uma que o Marinho, estou lembrando um caso, Marinho lançou aquela ideia de uma portaria para fixar minimamente regras para o trabalho aos domingos e feriados. Não teve pressão, a direita veio com tudo, as entidades, o governo teve que recuar, né? Então,
essa componente, pressão social, rua, luta, me parece, isso é fácil falar, é difícil fazer, a situação não é fácil do ponto de vista do trabalho, né? Não é fácil do ponto de vista dos movimentos sociais, foram muito atingidos nos últimos anos, seja na sua materialidade, seja na subjetividade, né? Mas essa componente falta. Aí você fica meio refém de um congresso. Né? Saiu agora uma pesquisa que mostra, ele não está com essa bola toda, saiu ontem uma pesquisa da Atlas, que mostra que os dois políticos mais detestados do Brasil, olha que coisa impressionante, a Globo fez tanto pelo Sérgio Moro, não adiantou, o sujeito afundou. É o político mais detestado do Brasil. Impressionante como aumentou a rejeição ao Sérgio Moro. E o segundo é o presidente da Câmara Federal, é o Arthur Lira, mais rejeitado, né, do país. Isso é desgaste. Falta essa componente rua. Sérgio Moro, em breve, ex-político, né? A gente está esperando esse julgamento. E Arthur Lira, concordo. Quem tem força, quem tem poder, não fica nesse tom de ameaça, né? Come quietinho. Agora, quando passa a ameaçar desse jeito, é porque está com muito medo de perder esse poder. Algo que vai acontecer, de qualquer forma, porque tem uma eleição pela frente, ele não pode se reeleger, mas quer fazer esse sucessor, né? Então, muita coisa vai acontecer nesse ano legislativo, a gente vai seguir acompanhando. Você comentou, inclusive, desse desejo de Arthur Lira, do Centrão, pelo Ministério da Saúde, e eu vou fazer um link com algo que a Cissa, nossa diretora, traz aqui essa informação, de que a Anísia Trindade vai estar amanhã nesse evento com o Zema. A gente falou sobre essa possibilidade de trazer o assunto vacinação, muito por conta da fala de Zema. A Anísia Trindade vai estar ali presente. E ela está muito atuante nesses últimos dias, né? Por conta da vacina da dengue, por conta da situação com a dengue no país. Então, ela tem sido uma figura de destaque do governo nesses últimos dias. Mas é isso. A gente continua acompanhando política nacional, contando com a ajuda do Miro, para poder entender mais profundamente todas essas movimentações. Obrigada, Miro. Sempre bom conversar com você, viu? Um beijo enorme. Boa semana por aí. Bom trabalho. Diga. Tá. Para poder entender ou para complicar tudo de uma vez? Pode ser isso. Os dois. Para entender ou para complicar. É isso. Tá certo. Eu vi que você vai estar com o Henrique daqui a pouco, o pastor Henrique. Manda um abração para ele, dá os parabéns pelo belíssimo trabalho que ele realiza. Né? O pastor Henrique ele faz um excelente debate sobre essa questão da força dos evangelhos no Brasil, como tratar essa questão com cuidado. Né? Por favor, então, manda um parabénsão, um abração para ele e Deus, né, pelo trabalho que ele vem realizando. É isso. Beleza? Provavelmente ele está nos ouvindo, já ouviu, mas vou trazer aqui com ele sim. Pode deixar, Miro. Beijo grande para você. Até a próxima. Até quarta-feira, Miro. Bom trabalho. Tchau, tchau.